Eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual. Hoje trataremos acerca do capítulo 23 a partir do versículo 37 e também entraremos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, como foi prometido no vídeo anterior, né? Então, antes de darmos início, gostaria de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, comente o assunto que você gostaria que trouxéssemos aqui, para que possa aprender as escrituras sagradas de acordo com a visão judaico-cristã messiânica. Ok? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de hoje. E hoje vamos tratar sobre escatologia. O que é que as escrituras sagradas têm para nos ensinar sobre a escatologia dentro de Mateus? Não iremos usar a Epístola aos Coríntios ou tampouco a Epístola aos Tessalonicenses. Iremos usar nem tampouco o livro de Apocalipse. Quero deixar claro que aqui será centralizado dentro dos evangelhos. O que é que os evangelhos ensinam? Então, nós iremos hoje tratar de ensinos dos evangelhos. Também iremos aqui usar passagens que são a mesma coisa, porém com detalhes que uma não fala e a outra vai e fala. Nesse caso, iremos usar não apenas o Evangelho de Mateus, entenda, mas também o Evangelho de Lucas, para compreendermos um pouco sobre o que é que Mateus está falando. Então, apesar de tudo isso, gostaria de entrar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Vamos aqui, como foi prometido, disse que traria mais detalhes sobre esse assunto. Vamos lá. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Amados, o Senhor Yeshua, ele está na verdade fazendo referência a algumas passagens do Antigo Testamento. Entre elas estão duas que eu quero aqui destacar. A primeira é o livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Nós vamos aqui para o profeta Jeremias 2, 30. Olha aí, ó. Jeremias 2, 30. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Perceba que o próprio profeta, ele já vinha tendo conhecimento de que Jerusalém matava os profetas e que Jerusalém não queria saber de se aproximar de Deus. Aí vamos lá aqui novamente para uma outra passagem, né? O livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha. Eles serão consumidos. Então perceba que Israel aqui não estava acreditando que Jeremias estava ali com a palavra do Senhor, que Isaías estava com a palavra do Senhor. Os profetas, Ezequiel, Daniel, não estavam acreditando que eles estavam com a palavra do Senhor. Então disseram, eles serão passageiros, serão algo que vão passar rápido demais, porque a palavra de Deus não está com eles. Então, Jerusalém, Israel, sempre foi uma nação que matava profetas
Mas temos que levar em conta que nem sempre foi assim. Houve um momento em que Israel agradou a Deus de coração. E esse momento está descrito na Torá, no livro de Êxodo. Eu vou colocar aqui abaixo a passagem para que depois você possa ver um pouco. Não é? Êxodo não, perdão. Deuteronômio. Então, vamos aqui dar continuidade. Nós vemos aqui que o Senhor Yeshua estava falando que estava tentando juntar Israel, juntar Jerusalém novamente sob sua proteção. Mas eles não quiseram, eles recusaram. Vamos lá. Aí ele fala sobre a destruição, ele vai dizer: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. De que casa ele estava falando? Da nação. A nação ficaria deserta, e foi o que aconteceu. Os judeus foram para um evento chamado a diáspora. E nesse evento aconteceu que eles foram espalhados pelo mundo. E até hoje ainda estão. Porém, há judeus que vai para Israel, vivem em Israel, que na verdade Israel ela só foi refundada, eu costumo dizer assim, né, refundada, em 1948. Ou seja, a nação de Israel tem mais de 70 anos em que ela ressurgiu das cinzas. Isso para que se cumprisse o livro do profeta Isaías no capítulo 66, que fala sobre o nascimento de uma nação em um único dia. Então, meus queridos, compreendermos um pouquinho sobre essa questão vai ser vital para que entendamos o que é a escatologia. Porque isso também está ligado à escatologia bíblico-judaica. Então vamos entender mais um pouquinho aqui. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai. Ou seja, Yeshua, ele fez uma promessa. E dentro desta promessa, ele disse que não voltaria enquanto Jerusalém não o aceitasse em peso. Ele não voltaria enquanto Jerusalém não se convertesse de seus pecados. Agora, quando é que isso vai acontecer? Porque, na verdade, quando vemos um pouquinho aqui, o Senhor Yeshua, ele está fazendo essa promessa. Só que existe uma doutrina, né? Eu vou tocar aqui mais uma vez, dentro da igreja pentecostal e algumas ramificações eclesiásticas também, que ensinam que Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. Ok, sim, pode voltar a qualquer momento. Não vou dizer que ele vai tardar, que ele vai demorar, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Só que o problema é a doutrina do pré-tribulacionismo. E que doutrina é essa? Pré-tribulacionismo, meus irmãos, é quando é pregado a questão de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, enquanto Israel ficará aqui sofrendo o pão que o diabo amassou. Então, precisamos entender que essa doutrina nunca foi ensinada por apóstolo algum. Nunca. E o interessante é que no capítulo 24 nós vamos ver um pouquinho sobre essa doutrina. O que é que o Senhor Yeshua tem para nos ensinar? E vamos ver que o que o Yeshua está ensinando será o oposto do que a igreja está ensinando. Certo que não são todas. Algumas igrejas batistas e algumas igrejas mais tradicionais levam para esse lado que eu vou passar aqui. Contudo, eu peço que você entenda o seguinte, que essa mulher que tem por nome Margaret MacDonald, ela é a profetisa da igreja pentecostal. Nossa, pastor, como é que história é essa? Eu aprendi que só a igreja adventista tem uma profetisa. Na verdade, a igreja pentecostal também tem. Tem uma profetisa por trás dos panos.
Eles não citam o nome dela tanto quanto a Igreja Adventista cita o nome de Ellen White. Mas eles aceitam as doutrinas dessa profetisa e até as propagam. Entende? Agora vamos entender um pouquinho. Quem foi essa profetisa? O nome dela é Margaret MacDonald. Ela nasceu no ano de 1815. Ela fazia parte de uma seita católica irvingita. E essa seita, você sabe, tem a ver com catolicismo, paganismo e tudo mais. Então, ela, certo dia, com 15 anos de idade, não era teóloga, não entendia nada de teologia, não entendia bolhufas do que as escrituras ensinavam, mas com 15 anos de idade ela teve uma visão, sendo que essa visão foi aceita por John Nelson Darby, que foi também o criador da doutrina do dispensacionalismo. Se você, meu querido cristão, é estudioso, você vai saber muito bem que essa doutrina não surgiu com os apóstolos, surgiu com John Nelson Darby. Mas vamos entender um pouquinho aqui o que eu tenho para passar, que essa mulher, ela teve uma visão, e na visão dela, ela via a grande tribulação acontecendo e a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Então, ela teve essa visão e toda a sua família sentia grande orgulho dela. Orgulho por quê? Porque a eles tinha sido revelado algo que a outras pessoas nunca tinha sido revelado. Então, ele sentiu orgulho dela porque ela tinha uma aparente comunhão com Deus. Então, dentro dessa situação, ela começou a ensinar essa doutrina, essa visão às pessoas, sendo que ela tinha apenas 15 anos de idade. Não entendia nada de teologia, nunca estudou nada de teologia. E essa mulher, Margaret MacDonald, que na época era uma jovem, em 1830, começou a ensinar essa visão às pessoas. E as pessoas começaram a acreditar na visão dela. Em 1830, o mesmo John Nelson Darby, ele então foi um dos alunos dessa profetisa. Esse aluno, discordou em alguns pontos dessa visão e disse não, porque na visão dela, ela dizia que todos os cristãos seriam arrebatados. Não havia um cristão que não fosse arrebatado. Já vem John Nelson Darby discordando dessa visão que ela teve e disse, não, isso não é certo. Não serão todos os cristãos que serão arrebatados, mas só alguns. Aí ele então pega essa mesma doutrina de Margaret MacDonald e começa a ensinar para as pessoas. Ele faz uma adaptação na doutrina de Margaret e começa a ensinar, pegando textos isolados da Bíblia e usando a interpretação que Margaret MacDonald, uma mulher de 15 anos de idade, uma jovem, que na época não tinha experiência nenhuma, tinha ensinado a ele e às demais pessoas. Então ele pega os livros do apóstolo, as epístola de Tessalonicenses, diz que ali se refere à visão que Margaret teve. Pega passagens do livro de Apocalipse, diz que ali se refere à visão que Margaret teve e tudo mais. Ou seja, ele começa a interpretar as escrituras de acordo com a visão de Margaret MacDonald, sendo que apóstolo nenhum nunca ensinou essas coisas. Se formos parar para examinar, essa doutrina surgiu há aproximadamente quase 200 anos atrás. Essa doutrina tem menos de 200 anos de existência. Vem cá,
Aí deixa eu ver, os apóstolos viveram no ano, depois do ano 33, depois de Yeshua, durante o ano 3 ou 4 aproximadamente, até o ano 33 foi quando eles começaram o ministério, começaram a ser perseguidos, aproximadamente, né? E dentro dessa situação, nós vamos ver que John Nelson Darby, ele nada mais foi do que uma pessoa extremamente enganada. Então esse engano dele foi simplesmente, como eu posso dizer, um equívoco, né? Um equívoco. Porém, apóstolo nenhum nunca ensinou essas doutrinas. Que história é essa? De que ele iria levar mais de 1800 anos para os apóstolos descobrir essas coisas? Eles estudaram a vida inteira e nunca tiveram a revelação de que a igreja não seria arrebatada. Meus queridos, precisamos descartar qualquer coisa que venha fora dos apóstolos. Qualquer coisa que não tenha base apostólica ou base nos ensinos do Cristo deve ser descartada. Deve ser descartada. Então, essa questão ela é muito mais complexa do que se imagina. Resumindo, uma jovem de 15 anos de idade, no ano de 1830, começou a reunir pessoas e ensinar a sua visão, e um homem de aproximadamente 40 para seus 50 anos de idade deu ouvidos ao ensino de uma jovem que não tinha conhecimento nenhum. Pelo visto, John Nelson Darby tinha muito mais conhecimento que ela. Então, entendermos um pouquinho sobre a história das doutrinas, a origem das doutrinas, né, vai fazer com que nós possamos entender o texto bíblico. Então, essa origem da doutrina do pré-tribulacionismo não tem origem apostólica. Essa doutrina do pré-tribulacionismo ela tem menos de 200 anos de idade. Ou seja, as pessoas estão sendo levadas a acreditar em ensinos que não são apostólicos, ensinos católicos. Ensinos católicos e vingitas. Então, vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo de hoje, né? Já continuamos aqui um pouquinho sobre história, a origem da doutrina do pré-tribulacionismo. E agora vamos entender um pouquinho agora Mateus capítulo 24, como foi prometido. Ok? Vamos lá. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 1, diz assim: E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yeshua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Yeshua, ele está falando aqui sobre a questão do templo. O que é que ele fala sobre a questão do templo? Que o templo seria destruído. Foi justamente o que aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 40 anos. Então, aqui no ano 70 depois de Cristo, nós podemos ver que o templo ele foi destruído pelo general Tito. Foi destruído pelo general Tito, que, se não me falhar a memória, seu pai tinha o nome de Vespasiano. Então, general Tito, general romano, a intenção de Tito não era destruir o templo. Como foi profetizado por Yeshua, né, viria um grande julgamento a Jerusalém. E esse julgamento iria fazer com que eles fossem dispersos. Iria fazer justamente com que eles fossem dispersos para o mundo e que a nação ficasse totalmente deserta. Foi o que aconteceu. Imediatamente após a sua morte, aproximadamente 40 anos depois,
quase isso, no ano 70 depois de Yeshua, você vai ver que o templo foi destruído de forma acidental pelo general Tito. A intenção dele não era destruir o templo, era destruir os judeus. Só que os judeus, confiantes de que o templo os protegeria, o que fizeram? Fizeram o seguinte: pegaram e entraram no templo de Salomão. Ora, então o general ficou sem escolha nenhuma. Precisou o quê? Entrar no templo, e já entrou arrombando as portas, destruindo tudo que havia ali dentro, com a intenção de matar aqueles judeus. Então, não era a intenção dele destruir o templo. Ele simplesmente foi e começou aquela verdadeira guerra, aquele massacre. Nesse massacre as coisas foram sendo destruídas aos poucos. Então, Yeshua deixa claro que isso aconteceria, e aconteceu. Aconteceu no momento do início da diáspora, em que Israel começou a ser disperso pelo mundo. Imediatamente nós vamos ver que o capítulo 24 de Mateus, ele se refere a Jerusalém. Nossa, pastor, como é que você pode me mostrar que se refere a Jerusalém? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 20. Porque, na verdade, o Evangelho de Lucas, ele nos dá detalhes de coisas que os apóstolos viram, as quais os outros evangelhos não dão. Né? Então, aqui, Lucas, capítulo 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, quando eles vissem Jerusalém sendo cercada pelas pessoas, poderiam ter a certeza que aquele seria o momento da destruição da cidade. Foi o que aconteceu no ano 70 com o general Tito. Agora, se você for parar para ler Lucas capítulo 21, completo, você vai ver que o mesmo relato de Mateus é o mesmo relato de Lucas. A diferença é que Lucas dá mais detalhes do que Mateus. E Marcos também faz um relato sobre isso no capítulo 13. Entende? Então, assim, o Evangelho de Lucas, ele nos dá mais detalhes sobre esses assuntos. Então, um dos detalhes é justamente que Mateus 24 se refere à destruição em Jerusalém. Se refere às coisas que iriam acontecer em Jerusalém naquele período. Só que temos que entender algumas coisas que eu irei passar no decorrer dessa série, porque na verdade o assunto de escatologia bíblico-judaica ele é bastante complexo e longo. Mas vamos continuar um pouquinho aqui, não é? Na verdade não, para que o vídeo não fique muito longo, vamos parar por aqui hoje. Mas vamos desde já pedir a vocês que colaborem conosco, nos ajude, comente, curta, compartilhe nossos vídeos. Nós precisamos da sua ajuda. Você é de extrema importância para nós. Se inscreva. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua. Fique com Deus.